pessoal aí do nono ano, tudo bom com vocês? Vamos agora para a nossa primeira correção de atividades do ano de 2021, são as atividades do primeiro bloco, né, do bloco 1. No começo desse bloco eu deixei um recadinho aí para vocês, né, parabenizando vocês por terem conseguido, né, passar por essa etapa da vida de vocês, do oitavo para o nono, falando um pouquinho, né, do que vamos estudar. São conteúdos bastante desafiadores, mas bastante importantes para a disciplina de geografia, né? E para a vida de vocês também. Como eu citei aí no comecinho, o primeiro conteúdo que nós vamos estudar, né, é sobre industrialização. Quem foi meu aluno, né, lá no sétimo ano, que está hoje no nono ano, lembra que a gente viu sobre industrialização lá no sétimo ano, né? A gente viu um pouquinho sobre urbanização e industrialização, que elas caminham juntas. Agora, a gente vai dar segmento, né, nesse conteúdo, só que vê-lo de uma forma mais ampla, abordando mais a questão da industrialização mundial. Aí, no comecinho, eu citei até alguns exemplos para vocês, né, de empresas, de indústrias, na verdade, que nós temos aqui em Rio Verde, né, como a BRF, Videplast, a Comigo, dentre várias outras, né? Rio Verde se tornou um grande polo industrial aí, né, visado aí por grandes indústrias que querem instalar filiais aqui, por ser uma cidade em desenvolvimento, em crescimento, né, em expansão. E o que acontece, né, quando essas empresas, elas se instalam, quando essas indústrias, elas se instalam na região, elas produzem um avanço dessa região, um aumento da população, né, tem seus lados positivos e seus lados negativos. A população, ela aumenta, né? A cidade ela fica mais desenvolvida, né? Gera mais empregos, gera mais lucros, né? Mais dinheiro rodando, melhora a economia. Só que em contrapartida, o aumento muito grande da população torna um caos aí os serviços básicos, né? Por exemplo, a educação, né? A saúde, segurança. Então compromete esses serviços, né? Devido ao aumento muito grande da população, fora também outros problemas, né? Que a gente pode citar aí, por exemplo, a poluição, né? Tanto pelas indústrias como pelos veículos, porque aumenta a população, aumenta a venda de veículos também, né? Mas vocês vão entender bastante desse conteúdo. A gente vai começar ele agora, dar uma pausa nele, que a gente vai fazer uma revisão dos conteúdos estudados no ano anterior e vai voltar com ele novamente. Então, vamos começar os nossos estudos aí a partir da leitura desse texto, Industrialização e seus efeitos. Olha, o processo de industrialização é um dos principais fatores de transformação do espaço. Por isso, a compreensão de seus aspectos, tipos e características é de grande relevância, ou seja, de grande importância, né? A industrialização é uma das coisas que mais modifica o espaço em que a gente vive, mais transforma o espaço em que a gente vive. Por isso, ela tem que ser estudada, ela deve ser dada a esse processo a sua devida importância. Um dos principais agentes de produção e transformação do espaço geográfico na sociedade atual, sem dúvidas, é a atividade industrial, pois ela provoca aí efeitos sobre os movimentos populacionais e o crescimento das cidades. Interfere nos tipos de produção, no meio urbano e também no meio rural, né? Mas o que é industrialização, né? Entende-se por industrialização o processo de transformação de matérias-primas em mercadorias de bens de produção, esses últimos podendo ser novamente transformados, né? Por exemplo, pela reciclagem, por meio do trabalho, do emprego, de equipamentos e do investimento de capital. Obviamente, o crescimento da atividade industrial aumentou a demanda por matérias-primas, mais recursos naturais. Por isso, o ser humano passou a explorar ainda mais a natureza e, sobre ela e o espaço em geral, realizar cada vez mais intervenções e impactos. Por quê? Né? Antes da revolução, antes da industrialização, a gente viu que os produtos eles eram feitos, né, de forma manual. A industrialização, e era assim, em pequena escala, né? Com a industrialização, os produtos começaram a ser fabricados em massa, muito produto, né? Isso barateou o custo, né? Barateou o valor final daquele produto e, consequentemente, foi se aumentando demais o consumo de produtos de todas as áreas, né? Então, isso faz com que o homem busque cada vez mais recursos da natureza, e isso, né, como vocês sabem, significa impactos aí ao nosso meio ambiente, né? Exploração de recursos, impactos ao meio ambiente. Então, vamos lá. Na visão de muitos autores, no campo das ciências humanas, o processo de industrialização é sinônimo da era da modernidade, ou seja, a industrialização das sociedades marca, sim, a inserção delas no mundo moderno, né? Ou seja, à medida que o mundo foi se modernizando, isso tem a ver um pouco também com o avanço da tecnologia, né, que fez a industrialização avançar também. Isso fez com que a industrialização ela fosse crescendo cada dia mais, se tornasse mais moderna e produzisse a cada dia mais e mais. Os efeitos da industrialização sobre o espaço geográfico. Olha, como nós já mencionamos anteriormente, a indústria ela é um dos principais agentes aí de transformação do espaço.
Quando uma área antes não industrializada recebe um relativo número de fábricas, a tendência é receber migrantes para sua área, acelerando a sua urbanização. A gente tem como exemplo, né, aqui a nossa cidade mesmo. Vocês talvez não identifiquem essa mudança, esse aumento da população, porque são bastante jovens, né? Mas se vocês perguntarem pai, a mãe, o avô, né, a avó de vocês, eles vão poder afirmar, né? Antes da BRF, né, que chegou em Rio Verde e era conhecida como Perdigão. A nossa população era bem menor, o centro da cidade era menor, os bairros, muitos bairros que existem hoje não existiam, né? E o que aconteceu? A instalação dessa indústria aqui em Rio Verde fez o quê? Aumentava em muitos migrantes. Por isso que a gente observa hoje, em Rio Verde, tantas pessoas vindas de fora, né? Principalmente da região norte e nordeste. Então, são pessoas que vêm justamente pela questão do emprego nessas grandes fábricas. Então, o que aconteceu com a nossa população? Ela aumentou, né? Hoje em dia, eu não sei precisar muito bem, mas eu acho que ou está meio a meio, ou a maioria da população veio de fora, né, de Rio Verde. Então, é difícil você achar uma pessoa nascida na cidade de Rio Verde mesmo, né? A maioria das pessoas vieram de outras regiões e de outros estados, de outras cidades, e isso é resultado da industrialização que aconteceu aqui na nossa cidade, das indústrias que se instalaram aqui. Com mais pessoas residindo em um mesmo local, gera-se mais procura pela atividade comercial e também no setor de serviço, que expandem e procuram mais empregos. Entre outros aspectos positivos, mencionam-se a maior arrecadação por meio de impostos, né? Embora quase sempre as grandes empresas não contribuam tanto com esse aspecto, porque geralmente quando essas empresas elas se instalam em uma determinada região, né, eles já fazem um acordo, né, aí de redução de impostos, porque aquela indústria ela vai gerar empregos, ela vai melhorar a economia daquela região, então geralmente faz uma parceria. Muitas vezes o terreno, né, no qual é construído aquela indústria é cedido pela prefeitura, né, ou pelo estado, então é uma troca aí de benefícios. Dentre os efeitos negativos da industrialização, podemos citar os impactos gerados sobre o meio ambiente, haja vista que, a depender do tipo de fábrica e das infraestruturas para elas oferecidas, são gerados mais poluentes na atmosfera e também nos solos e cursos de água. Além disso, os incentivos fiscais oferecidos pelo poder público são criticados por fazer com que a população arque mais com os impostos do que as grandes empresas, né? Isso é aquela troca de benefícios, né? Geralmente o município ou o estado oferece benefícios para aquela empresa para que ela pague menos impostos. E a empresa ela vai contribuir com a geração de empregos, né? Só que o que acontece? Quando aquela empresa é beneficiada, o restante da população não, né? Porque o restante da população tem que arcar com seus impostos, né? E isso, aos olhos de alguns, né, é muito ruim. Então, o poder público acaba sendo bastante criticado pelo benefício aí a essas empresas, né? Por exemplo, ceder um espaço municipal, um local municipal para a construção daquela indústria, enquanto tem muitas pessoas que não têm moradia, né? Aí, às vezes, os críticos pensam, não, esse terreno podia ser utilizado para doar ou para a construção de casas populares para as pessoas que necessitam. Então, é um ponto de vista, né? Como eu falei para vocês, tem benefícios, tem malefícios, né? Tem pontos positivos, pontos negativos. Vale colocar na balança, né? E ver qual que tem mais impacto sobre aquela determinada região. Olha, na número 1, de acordo com o primeiro trecho do texto, o processo de industrialização é um dos principais fatores de transformação do espaço. Você concorda com essa afirmação do texto? Justifique sua resposta. Eu acho que não tem como a gente discordar, né? Eu acho que você pode justificar a sua resposta do jeito que você bem entender, pode utilizar algum trecho do texto, pode falar de acordo com o que você acha, mas é fato que o processo de industrialização é, sim, um dos principais fatores de transformação do espaço, né? Como eu citei para vocês, a gente tem de exemplo a nossa própria cidade de Rio Verde, que antes, vocês pegarem as fotos de Rio Verde há 30 anos atrás, né, 20 anos atrás, era bem diferente do que da Rio Verde de hoje, né? E essa mudança, o fator determinante foi a vinda da instalação de indústrias na nossa região, tá bom? Então, essa resposta é pessoal, mas uma coisa a gente concorda aí que sim, o processo de industrialização é um dos principais fatores, sim, de transformação do espaço. Na 2, como podemos definir o que é industrialização? Bem, essa resposta ela está no texto, né? Olha, processo de industrialização, tanto você pode colocar essa resposta industrialização e seus efeitos, como você pode colocar mais embaixo, ó, entende-se por industrialização o processo de transformação de matérias-primas em mercadorias, só até aí, em mercadorias, tá? Entende-se por industrialização o processo, aí no segundo parágrafo do texto, o processo de transformação de matérias-primas em mercadorias. Na questão número 3, segundo o texto, qual a relação entre industrialização e o crescimento
Industrialização e o crescimento da urbanização. Bem, como eu citei para vocês, né, e como fala aqui no próprio texto, olha, com o aumento, né, quando há uma área antes não industrializada, essa resposta ela tá bem aqui, ó. Quando há uma área antes não industrializada, recebe um relativo número de fábricas, a tendência é receber mais migrantes para a sua área, acelerando assim a sua urbanização, tá bom? E essas pessoas geralmente vão em busca de quê? De emprego, né, de trabalho. E na número 4, que é para você colocar aí no quadro, 3 efeitos positivos e 3 efeitos negativos gerados aí pela industrialização. Aí no texto a gente tem vários, né? Vou citar aqui para vocês 3 efeitos positivos. O trabalho gerado, né? Os empregos que são gerados, o crescimento da economia local, né? E o avanço tecnológico daquela área que recebeu a indústria, né? Então, são efeitos aí positivos, geração de emprego, circulação da economia, né? De maior giro de dinheiro, aumento avanço na cidade, e efeitos negativos, a gente pode citar aí a poluição, né? Os impactos ao meio ambiente e também as transformações aí das paisagens naturais em paisagens modificadas, ok? Vocês podem colocar diferente, né? Tem vários outros exemplos aí, vários outros efeitos positivos e negativos, ok? Então, essa foi a correção de hoje. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estarei à disposição aí, tá bom? Tchau, tchau. Até semana que vem.